A jornalista Ana Elizabeth Diniz continua com a palavra em Percepção, narrando aqui para os nossos telespectadores as suas ricas vivências como divulgadora de fenômenos transcendentes que são por ela alojados na apreciada página esotérica, estampada semanalmente às terças-feiras no jornal O Tempo de Belo Horizonte. Fale-nos de outras vivências que te marcaram nessa sua peregrinação como divulgadora de acontecimentos na área esotérica. Bom, nesses 21 anos tem bastante coisa. Imagino, né? Que sim. Mas dentro das aparições marianas... Opa, aparições marianas. Isso é um tema fascinante. Olha, foram momentos assim de enlevo, assim, de muita fé. Foram 2 momentos. Um foi em Piedade dos Gerais, com hoje ela já está mais adulta, né? Marilda. Ela jovem, com os 2 irmãos, ela viu Nossa Senhora mais de uma vez. Ela e os 2 irmãos? Ela e 2, não sei se irmãos ou irmãs, eram 3. Sei. Então eles viram Nossa Senhora conversou com eles eram garotos. E depois disso ela sempre andava lá no sítio dela, em Piedade dos Gerais mesmo. E desde então ela nunca mais parou de receber mensagens de Nossa Senhora. E semanalmente, eu não me recordo se é aos sábados ou aos domingos, ela recebe caravanas assim de ônibus, com muitas pessoas de várias partes. Quer dizer, esse tipo de peregrinação prossegue, Prossegue até hoje. Olha. E ela tem um momento, então, que tem uma gruta com a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Aí tem essa grutinha, e ela se concentra e ela recebe e vai falando a mensagem de Nossa Senhora. Você esteve lá pessoalmente? Estive lá. E é um momento... E assistiu, vamos dizer assim, um instante de êxtase que marcaria, segundo ela, o momento do diálogo? Da aparição, né? Da aparição, né? Sim. As pessoas, você vê muita fé, cria uma energia. Devoção mariana forte, né? Muito forte. A devoção das pessoas, a fé, muitas pessoas emocionadas. E aí tem sempre aquele lado, né, César? As pessoas sempre perguntam, mas você viu alguma coisa? Como é que você pode, que a gente pode acreditar? Atestar que é mesmo Nossa Senhora, gente, né? Isso é um intangível, não tem como você... E o que me chamou a atenção no trabalho, especialmente da Marilda, é que lá não tem energia do dinheiro. Nada se cobra, ela serve refeição para essas centenas de pessoas que vão lá visitá-la. Se você quiser doar, ela não aceita doação em dinheiro, não tem venda de nada, não tem amuleto, não tem camelô, não tem nada. É uma energia muito interessante e lá se formou uma pequena comunidade. Algumas pessoas até que já acompanham o trabalho se mudaram para lá para poder dar apoio também para esse trabalho. E a outra aparição foi em Carmo da Cachoeira, ou Cachoeira do Carmo da Cachoeira, com o Trigueirinho, que começou a trabalhar, é uma freira do Uruguai e um rapaz que recebe também uma entidade, acho que chamada Arthur, e é lá dentro da comunidade dele, que é um momento muito interessante, que eu falo que até se assemelha ao Monte das Oliveiras. É muito impressionante, porque eles pedem muito silêncio. E as pessoas ficam 1h30 antes de começar a aparição, as pessoas ficam esse tempo todo, 1h30, segurando velas, em silêncio absoluto. Elas vão subindo toda essa trajetória, até chegar ao alto desse monte, sentam-se em cadeiras, ficam rezando, cantando, para criar aquele clima de devocional, até chegar a Nossa Senhora. Eu fui autorizada, o Trigueirinho, ele sempre me deu entrevista, né? Então eu fui autorizada a entrar sem fotógrafo, e aconteceu uma coisa interessante, porque estava chovendo, a gente o tempo todo sentado na cadeira. A sorte é que tinha uma sombrinha, né? A gente ficou ali. No momento
em que começou a ser falada a mensagem de Nossa Senhora, a chuva parou na mesma hora. Isso eu observei. E também eu fiquei... Chamou atenção, Chamou né? atenção. E eu senti uma emoção muito forte. Interessante. Muito forte. E o teor dessas mensagens atribuídas a Nossa Senhora, tanto num desses locais quanto no outro? Qual é o teor? O que é que Nossa Senhora manda dizer? As mensagens, né, são sempre as mesmas. Pedindo paz, pedindo fraternidade, pedindo amor, união das pessoas, falando que a gente está vivendo tempos difíceis, mas é preciso perseverar. Então é basicamente isso. É interessante que essa linha de mensagens mariais, ela é no mundo todo igual, né? Igual. Medjugorje, ou outro Fátima, ponto qualquer, né? E Fátima, ela sempre obedece esse diapasão, né? O que se diz é a mesma coisa, interessante, né? Agora, uma outra pergunta. Num desses locais que você acaba de citar, e que você visitou pessoalmente, ocorrem também fenômenos ligados a curas sobrenaturais, ou manifestações das pessoas de receber uma graça e serem aquinhoadas com essa graça? Nesses locais de Nesses curas, locais. De curas marianas? De devoção mariana. Não. Isso você não presenciou nada? Não presenciei. Eu não me recordo agora, porque eu conversei muito com as pessoas, né, pegando depoimento, de onde que veio, porque tem muita gente cumprindo promessa. Não, tem sim. Né? Lá com a Marilda, eu peguei relatos de pessoas que tiveram cura de alguma doença. Sim. Então é isso que eu estou perguntando. Sim, você tem razão. Teve uma senhora que falou de uma cura, não sei se era de um câncer, que estava pagando, não é promessa, né? Elas vão com aquela devoção porque pediram para Nossa Senhora e a graça foi alcançada e elas vão em romaria. Elas recebem algum sinal, alguma graça, que vamos chamar assim, né? E fazem esse movimento em sinal de agradecimento a essa graça atendida, né? Muito bem. Com certeza tem. Eu não vi, mas eu ouvi relatos, sim, de algumas pessoas, principalmente na Marilda. Porque no Trigueirinho eu não consegui conversar muito com as pessoas. Muito bem. Ô, Elizabeth, isso nos remete a um outro tópico vamos dizer assim, do cenário da temática transcendente, que me intriga muito. A questão das propaladas curas espirituais. Você, nessas suas investigações, nas entrevistas, com um volume tão grande assim de entrevistados e de informações coletadas, você deve ter se deparado, em não poucas oportunidades, com alegadas curas espirituais. Você tem algo a nos contar sobre isso? Tem duas pessoas que eu fiquei muito próximas até desenvolver. Duas de muitas contatadas? Duas de muitas. Essas especialmente me chamaram a atenção pelo trabalho, pela seriedade do trabalho, né? Muito bem. Pelo espírito de doação que elas tinham para o trabalho, né? De muita espiritualidade, de muita seriedade. Porque tem isso, né? A gente, com o olhar do jornalista, você fica muito atento se não tem nada, uma fraude, alguma coisa. E essas duas pessoas foram muito inspiradoras e eu aprendi muito com as duas pessoas. Uma foi o Jorge Perutis. Que eu conheci pessoalmente. Que eu conheci numa entrevista quando ele estava lançando um livro. Ele era um empresário, né? Empresário ligado a atividades de comércio exterior, né? E de educação, também tinha um projeto de educação, sim, acho que no Rio, era uma figura muito interessante. Então ele foi lançar um livro, ele iria lançar um livro, eu fui entrevistá-lo, e essa entrevista eu fiquei apaixonada pela aura da pessoa, pela simpatia, pela energia. E ele tinha, como você, 2 olhos azuis, assim, lindos, assim, parecia assim um ser de luz encarnado, né? E ele falou do trabalho dele, eu comecei a frequentar, acompanhei de perto,
participei do grupo e participei sendo atendida também pelo Jorge. E era um trabalho de cura espiritual, né? Onde ele trabalhava com entidades interdimensionais, né? Para um trabalho de cura, a pessoa se deitava numa maca e ele com as mãos assim, sem tocar a pessoa, ele nada fazia... invasivo, nada né? invasivo. Ele fazia isso aqui assim, ó. É como se as mãos dele estivessem radiografando o corpo da pessoa. E ali ele falava onde que tinha uma doença, o que tinha que fazer. E eu soube de casos de curas. De libertação de padecimentos, né? Sim, completamente. E o Zezinho, que era um motorista de táxi do interior de São Paulo. Se São não me José engano, do Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Que ele já era um médium de cura mesmo, de trabalhar com... Ele trabalhava só com pacientes terminais, né? Assim, com doenças, era câncer e leucemia, né? E ele fazia um trabalho, ele vinha com alguma frequência a Belo Horizonte e eu participei da equipe do Zezinho também. Além de entrevistar, eu fui da equipe dele. Eu vi o Zezinho trabalhar e cheguei a levar algumas pessoas para serem atendidas por ele. Uma das pessoas que eu levei, por coincidência, um amigo meu de muitos anos, fez lá o que nós chamaríamos de transplante do coração. Ele ia fazer uma operação desse gênero no Hospital das Clínicas de São Paulo, mas acabou fazendo esse tipo de operação com o Zezinho lá na Pampulha. Que isso. Eu sou testemunha de que algo transcendente aconteceu naquele dia. E ele não precisou de fazer o transplante lá em São Paulo depois, não precisou. Agora, o Zezinho também já não está mais entre nós, né? Nem o Perutes, nem o Jorge Perutes e nem o Zezinho, já se foram. Quer dizer, os dois marcaram muito, atenderam, né, a sua expectativa, a sua inquietação intelectual a respeito desses fenômenos, né? Era um trabalho de doação maravilhoso, né? Que o grupo de apoio, a gente via a resposta das pessoas que eram atendidas, né? Parecia o nosso lar aqui embaixo, porque quando a gente entrava naquela sala cheia de maca, né? Tudo branquinho assim, e a gente ficava atendendo as pessoas, era muito interessante. Ô, Elizabeth, você chegou a entrevistar o Chico Xavier? Não, nunca? Infelizmente, não. Olha, tá vendo? Interessante, né? Curioso isso, né? Hoje eu lamento. Foi realmente pena, né? Mas veja bem, você entrevistou tanta gente, acumulou tanta informação e tornou-se uma PhD em matéria de conhecimento de temas transcendentes. Poucas pessoas possuem a exuberância do conhecimento adquirido em contato com esse mundo, né? Tão fascinante, tão enigmático, né? Então, o que me resta fazer é aconselhar com muita ênfase para você o lançamento rápido do livro. E não precisa dar muito tratos à bola, não, é só pegar as entrevistas, reuni-las e fechá-las e olha quantos livros podem sair todos ao mesmo tempo. Porque é material muito denso e de muito conteúdo humanístico e espiritual. Tem muito conteúdo mesmo, tem física quântica, então, todas as... que você pensar. Eu agradeço muito a sua presença aqui, ela enriquece muito o programa Percepção. Eu que agradeço o convite e desejo muita sorte, que eu já sei que vai ser um sucesso Percepção, porque estou diante de um jornalista de primeira grandeza, além de um amigo muito querido. É isso mesmo. Muito obrigado, viu? Até sempre.